Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live das 20 horas em ponto. Nós estamos trabalhando no Apocalipse. O nosso módulo é o Deus Trino. Nós estamos iniciando esse módulo. O objetivo dele é compreender quem é o Deus Trino e qual a sua relação com a eternidade passada, com o presente século mau e com o mundo vindouro. Então, Apocalipse, quando o fim é só o começo. Nós vamos compreender quem é o Deus Trino, a sua relação com a eternidade passada, com o presente século e com o mundo vindouro. O nosso texto base se encontra em Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 4, a segunda parte desse verso. Vamos lá, Apocalipse 1, 4. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 14. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. 16. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esses são os versículos que nos dão os textos básicos em que nós vamos trabalhar esse tema, o Deus Trino. Nós vamos iniciar com esta saudação de peso, vamos falar da tríplice saudação e os papéis, e com adoração, advertência e o selo deste início do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele inicia com uma saudação de peso. Nós encontramos João, ele inicia essa saudação às 7 igrejas que se encontram na Ásia, e ele diz: graça e paz a vós outros. Depois nós temos uma saudação da parte de Deus, o Pai. Irmão Paulo, seja muito bem-vindo neste módulo Apocalipse, o Deus Trino. Então, a saudação continua da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós podemos fazer uma alusão a Deus, o Pai, o Eterno. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Por exclusão, nós colocamos que a primeira menção diz respeito a Deus, o Pai, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Depois é apresentado o Espírito Santo,
da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono e conclui da parte de Jesus Cristo. Por fim, vem o testemunho de João. E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui termina com o testemunho de João. Então vamos olhar para essa tríplice saudação. A tríplice saudação, ela retrata os papéis desempenhados por Jesus em cada uma das fases da sua tríplice vinda a esse planeta. Olha o que eu estou dizendo. Jesus veio 3 vezes ao planeta. Você vai falar, César, mas 3? Jesus veio a primeira vez e nós estamos esperando a segunda. O que é essa terceira vez? É que nós temos que contar a cristofania, a aparição de Jesus antes dele nascer como homem. Depois ele veio a primeira vez e ele veio a segunda vez. Então vamos colocar aqui os nossos marcos temporais. A eternidade passada, o nosso tempo e a eternidade futura. OK? Então aqui nós temos a criação dos céus e da terra, e haverá uma nova criação dos céus e da terra. Nós temos a crucificação de Jesus e a volta de Jesus. E nós temos o derramamento do Espírito Santo e nós temos a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Nós já mostramos em outro módulo que nós temos aqui a linhagem depois da linhagem nós temos Israel, depois nós temos a igreja e depois nós temos Israel de novo. Israel de novo. Então, vamos trocar aqui a cruz para ficar mais em linha com a história. Então aqui nós temos a cruz e nós temos o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Agora, observa aqui. Jesus, ele se apresentou antes dele vir como homem, e nós podemos colocar ele aqui como servo de Deus. E Jesus, ele vem para a igreja como Redentor, o Messias. E ele voltará como rei. Então nós podemos caracterizar 3 momentos da vinda de Jesus. Como servo, ele na qualidade de servo, nas cristofania, ele na qualidade de redentor, filho do homem, no período da sua morte e ressurreição e o período da igreja, e ele voltando como rei dos reis. Então nós podemos colocar que ele esvaziou
ele se esvaziou, ele, e aí nós podemos dizer aqui que quem estava coordenando toda esta ação seria o Pai. Ele derramou o Espírito Santo. Então nós estamos na dispensação do Espírito, que é a dispensação da graça. Ele derramou o Espírito Santo e ele exercerá o trono. Ele exercerá o trono. Então aqui ele vai reinar. Aqui nós temos o Espírito Santo e aqui nós temos Jesus Cristo. Então nós podemos enxergar a história com estas divisões, ok? Jesus, antes da cruz, ele tem a cristofania, ele aparece em determinados momentos, depois ele se faz homem, ressuscita e está sentado à direita do Pai, esperando que o Pai coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o Espírito Santo vem e é derramado, e depois ele volta visivelmente para Israel, para os juízos e estabelecer o milênio. Ok, então vamos à primeira saudação. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma adoração a Deus. Aliás, aqui nós temos uma adoração, quando João, na sua saudação, ele diz: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Depois do verso 7 de Apocalipse capítulo 1, nós temos uma advertência: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassara, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Falando desse período depois do arrebatamento da igreja. E por fim nós temos o selo. É como se Jesus autenticasse o livro do Apocalipse, quando ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus entrega uma revelação e ele bate o selo dele nessa revelação. Ele diz: eu que estou entregando essa revelação, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o Alfa e o Ômega. Eu, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Então agora vamos ver. Vem uma pergunta. Nós estamos vendo Deus, o Pai, o Filho, o Senhor e o Espírito Santo. Eles se fazem presente nesta abertura da carta do Apocalipse. Eles se fazem presente como Deus Trino. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, só tem Deus. O único Deus. O único Deus. No Antigo Testamento só tinha o único Deus. No Novo Testamento é bem específico que Deus se apresenta como Deus Trino. Então nós vamos ver, Deus, o único Deus, é compatível com a Trindade? Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Será que o único Deus do Antigo Testamento é compatível com a Trindade no Novo Testamento? Por que a Trindade
está no âmago das Escrituras. O que é a Trindade? Um Deus, três pessoas. Então vamos ver cada um desses tópicos. Primeiro, Deus é compatível com a Trindade? Por que eu estou dizendo isso? Porque os judeus batem de pé junto que há um só Deus. Eles não aceitam em hipótese alguma a revelação do Deus Trino. No entanto, a igreja enxerga, ou ela pela fé percebe o Deus Trino. Então qual é a compatibilidade entre eles? Então vamos lá. Para nós podermos entender essa compatibilidade, nós temos que nos lembrar de Moisés, diante da sarça ardente. Deus pede para que ele tire as sandálias dos seus pés, porque ele está pisando terra santa. Para nós falarmos de Deus, o único Deus, e da Trindade, nós estamos pisando terra santa. Devemos tirar as sandálias dos nossos pés. Deus é apresentado no Apocalipse como um em três pessoas, o Deus Trino. No Apocalipse, Deus se apresenta como um em três pessoas. Ok. Agora, o que é unicidade? O que é o único Deus? No Antigo Testamento, isso é uma doutrina judaica. Só há um único Deus e fora de Deus não tem outro Deus. Olha só, grava bem isso. Só tem um Deus. Não pode existir em hipótese alguma um outro Deus. Só um. Esta é a doutrina judaica. É a doutrina do Antigo Testamento. Só há um Deus. No Novo Testamento surge a Trindade. O que é a Trindade? Estado de ser três. Note, eu não estou falando três Deus. Eu estou falando, a Trindade significa estado de ser três. Estado de ser três é uma doutrina cristã. Então, o judeu tem a doutrina, o único Deus. O cristão tem a doutrina, o único Deus em três pessoas. Então, como que vamos fazer essa compatibilidade? No Antigo Testamento, a gente lê em Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então, em Isaías 44, verso 6, está estabelecido a um só Deus. Entenda uma coisa, a doutrina da palavra de Deus é como uma reta e outra reta. Quando você olha duas retas, elas não se encontram. Mas lá no infinito, as retas se encontram. Quer dizer, se você olhar duas retas, à medida que a reta vai ficando longe de você, a reta vai se encontrando. Ou seja, quando você tem duas verdades que são em paralelas, as duas são verdadeiras, mas uma parece negar a outra, é porque nós precisamos olhar como para o infinito, para encontrar o ponto em que as duas doutrinas se encontram. A doutrina de que há um único Deus e a doutrina que tem três pessoas em Deus. No Novo Testamento, nós lemos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Agora, observa o cumprimento de Pedro. Pedro só tem um Deus, e ele escreve só uma vez o nome de Deus. Deus Pai.
Quando ele fala do Espírito, ele diz Espírito. E quando ele fala de Jesus, ele diz Jesus Cristo. Nota que ele falou Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito. O que significa isso? Tem gente que diz assim: eu creio em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito. Ok? Eu creio que você já ouviu alguém dizer assim: eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito. Porque Deus Pai é Deus, Deus Espírito é Deus e Deus Jesus Cristo é Deus. Isto é absolutamente verdadeiro. No entanto, como só existe um Deus, não é bom que na mesma frase a gente repita o nome de Deus 3 vezes. Então como é que a gente fala? Deus, o Pai. Então o Pai é colocado como Deus. O Espírito Santo, então não precisa acrescentar nada, ele é Espírito e ele é Santo. Deus é Espírito e é Santo. Santo, Santo, Santo. Então o Espírito Santo. E Jesus Cristo, como que eu vou designar ele agora? Para não ficar apenas o nome de um homem. Então eu falo Jesus Cristo, o Senhor. Então quando eu vou colocar os 3 na mesma frase, eu digo Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o Senhor. Ok? É igualzinho Pedro faz aqui em 1 Pedro 1:2. Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Ele não repete o nome de Deus 3 vezes. Agora, a Trindade, ela está no âmago das doutrinas. Por exemplo, Isaías 44:6 diz assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Agora, olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Agora, olha o que está em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. Vamos entender essa afirmação. Você está vendo aqui, ó, a eternidade passada? No princípio criou Deus os céus e a terra. Significa que antes do princípio, o que é que existia? O que é que existia aqui atrás? Deus. Somente havia Deus na eternidade passada. Ok? Somente existia Deus. Agora, quem é Deus? Deus é Espírito, Deus é amor. César, Deus é amor? É amor. Mas só havia um único Deus. Como é que Deus podia amar? O que significa amar? Amar significa bem querer pelo outro. Amar é bem querer pelo outro. Se só tinha um Deus, como é que ele poderia bem querer ele próprio? Não dá. Deus é amor. Então, em Deus havia o Pai e havia o Filho. Isso na eternidade passada. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Quantos temos aqui? 2 pessoas, mas só temos um Deus. Então não pode ter 2 pessoas e um Deus. Deus não pode ser Deus Pai, Deus Filho, sem ter uma terceira pessoa. E você vai dizer, César, por que não pode ter 2, tem que ter 3? Presta atenção. Aqui tem o Pai, aqui tem o Filho. O que nós temos entre o Pai e o Filho? Um vazio. Se houvesse somente o Pai e o Filho, entre o Pai e o Filho teria um vazio. Quantos Deus nós tínhamos? 2. O Pai do lado de cá e o Filho do lado de lá. Percebe? O Pai do lado de lá e o Filho do lado de cá.
com um vazio no meio. Não pode ter vazio no meio, só tem um Deus. Quem é que preenche o vazio entre o Pai e o Filho? O Espírito Santo. Então, quando o Pai diz, eu amo meu Filho, o Espírito Santo pega a palavra do Pai, vai lá no Filho e entrega a palavra. Quando o Filho diz, eu amo o Pai, o Espírito Santo pega a palavra do Filho e devolve para o Pai. Então não existe um espaço entre eles. É um Deus em três pessoas. E o Espírito Santo é a pessoa que se movimenta. Por isso que quando Deus cria os céus e a terra, todo o universo, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que está em todos os lugares. É o Espírito de Deus que expande, que ocupa tudo. O Pai permanece sentado no lugar onde está seu trono, em luz inacessível. O Filho está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo ocupa tudo, 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 tudo. Para onde me fugirei da tua face? Se eu for para o alto, tu estás. Se eu descer no abismo, tu estás. Se eu for para a terra, tu estás. Nem a treva pode me encobrir. Por quê? Porque o Espírito Santo preenche tudo. Então há um Deus, e em Deus temos três pessoas. Deus o Pai, o Espírito Santo e o Filho, o Senhor. Quando se considera a eternidade passada e a eternidade futura, com o interstício de tempo, o que se faz considerar é olhar isso aqui na dimensão humana. Na dimensão humana, tem uma eternidade para trás, tem uma eternidade para frente e tem o tempo calculado no modo do homem calcular. O sol virando todo dia. Percebe? Então, quando nós entramos na consideração do tempo, é porque Deus se permite revelar para o homem dentro da cronologia do homem, dentro do tempo do homem. Salmo 90, verso 2 diz, para Deus a entidade do tempo não existe. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta é a declaração do Salmo 90. Então, o tempo existe para o homem entender a sua vida. Mas para Deus, ele era, ele é e ele será a mesma coisa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Para Deus, a eternidade passada e presente e futura, passada e futura, com interstício de tempo, é tudo uma mesma dimensão. Ele é Deus. Por amor, se entende forte afeição de uma pessoa pela outra. Então nós temos aqui, o Pai tem forte afeição pelo Filho. Nesse caso, se havia um só Deus, e em Deus nenhuma pessoa, então não há amor. Porque se não houvesse três pessoas em Deus, Deus na eternidade passada, quando não existia o universo, como é que ele iria amar? Ele não tem para quem destinar o seu amor. Mas como em Deus tem três pessoas, então ele pode amar. Contudo, Deus é amor, portanto, necessariamente, tem que ter mais de uma. Tem que ter o Pai, tem que ter o Filho. No entanto, como Deus é amor, o amor do Pai emana para o Filho, e o amor do Filho vem para o Pai por meio do Espírito Santo, em um eterno e inesgotável volver. É como as ondas do mar, ela vai e volta, ela vai e volta. O amor do Pai vai para o Filho, o amor do Filho volta para o Pai, e o Espírito Santo vai levando esta mensagem de um para o outro no movimento incessante. É por isso que no Novo Testamento,
Jesus fala que rios de água viva vai fluir do seu ventre. Ele está falando do jorrar do Espírito Santo. É por isso que Paulo ele fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele está falando do derramar do Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito vem sobre o homem, em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado sobre o cenáculo, porque o Espírito é um mover incessante. É por isso que o judeu, o rabino, quando ele vai ensinar, ele fica se movendo assim, ó, porque ele entende que o Espírito está no movimento incessante. Então ele ensina movimentando como se ele pudesse balançar a sua alma no mesmo movimento do Espírito de Deus. Agora, nós vimos aqui que Deus é amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. Agora, este Deus que ama, ele habitará na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém tem duas chaves importantes para acessar a Nova Jerusalém. Vamos entender. Primeiro, a Nova Jerusalém é um cubo. A Nova Jerusalém é um cubo a Nova Jerusalém. Não está bem um cubo aqui, né? Mas é um cubo. Vamos desenhar melhor aqui. Vamos lá. Um quadrado, paralela, e paralela, ok? É um cubo. Essa é a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 1, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Esta Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Cada lado dela tem uma porta. Ela tem 12 portas. E aí, quando a Nova Jerusalém chega, é dito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É aqui, ó, Deus criando novos céus e nova terra, e a Nova Jerusalém descendo do céu. Agora, olha Apocalipse capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. A Nova Jerusalém é um tabernáculo. É o tabernáculo de Deus. Esta é a Nova Jerusalém, um tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Então, aonde que vai estar o trono de Deus? No centro da cidade, Nova Jerusalém. Ali vai estar o trono de Deus, bem no centro da cidade. Vai estar o trono de Deus. Agora, vamos entender a chave da porta. Para nós entrarmos nessa cidade, nós temos que passar pela porta da cidade. Ok? Presta atenção. Nós temos que passar pela porta da cidade. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o único, o último, e além de mim não há Deus.
Deus é um único Deus. Agora, olha o detalhe. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Estes não podem entrar na cidade. E a cidade, ela tinha uma grande muralha, com 12 portas. Olha só, 12 portas, 3 de cada lado. Junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes escritos que são 12 tribos dos filhos de Israel. Quem é que está na porta? Quem é que está na porta? Israel. O que nós podemos entender? Que quem entrar na porta tem que falar com o judeu. Olha só, para entrar na Nova Jerusalém, quem está na porta é o judeu. Para passar na porta é ele que dá a senha. Qual é a senha? A um Deus. Se alguém da igreja falar, olha, não é um Deus não, é 3 pessoas, não entra. Entenderam? A revelação do Antigo Testamento vem primeiro que a do Novo. Há um só Deus. Então quem quiser passar por essa porta tem que entregar a senha. Qual é a senha? Só tem um Deus. Ah, mas eu sou crente. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não entra. Só tem um Deus. Fora de Deus não há outro. O judeu é o porteiro da cidade celestial. Significa que ou eu creio que tem um só Deus, ou eu não entro na Nova Jerusalém. Ok? Então, para eu entrar na cidade do Deus vivo, eu tenho que declarar a um só Deus. Agora vamos para a chave da intimidade, a chave do trono. Lembra que eu falei que tem um trono no meio da cidade? Então vamos para o trono. Agora nós já entramos na cidade. Nós entramos na cidade com a senha, a um só Deus. Agora que nós entramos na cidade, para onde nós vamos? Para o trono. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça a vós e paz vos seja multiplicado. Ou seja, para entrar na porta, eu tenho que crer que há um Deus. Mas para eu chegar no trono, eu tenho que crer que Deus tem 3 pessoas. Vocês entenderam? Para passar pela porta, eu vou passar pelos judeus. Só um Deus. Mas depois que eu entro na cidade, eu tenho que crer que em Deus tem 3 pessoas. Como assim, César? Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles, 24 anciãos, vestidos de brancos, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Então nós temos 24 tronos, 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. 24 tronos, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Agora, quem é que está sentado no trono? Apocalipse capítulo 4, verso 2. E no trono alguém sentado. Alguém, não é dito quem, mas a gente sabe que esse alguém é Deus, o Pai. O Deus, o Pai, está sentado no trono. Então a gente olha para o trono, quem é que a gente vê? Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem? Deus, o Pai. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Quem é que está diante do trono? Apocalipse capítulo 4, verso 5. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tochas de trono. Quem são essas tochas? Os 7 Espíritos de Deus, a segunda pessoa da Trindade.
Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Então eu vi no meio do trono, um cordeiro, como tendo sido morto. 3 pessoas. Então, para entrar na cidade, um Deus é a chave da entrada. Para ter comunhão com Deus, 3 pessoas. Eu só consigo ter comunhão com Deus se eu entender o papel de cada uma das 3 pessoas. Então vamos entender a unidade, a unicidade e a trindade de Deus à luz da experiência. Vamos entender o Deus Trino unindo judeus e gentios. E vamos entender o Uno e o Trino pela cruz. Então vamos lá. Pela experiência, a absoluta, presta bem atenção, o judeu, ele tem absoluta convicção, e ninguém tira isso dele, que há um só Deus. O cristão tem absoluta convicção que em Deus tem 3 pessoas. Há um só Deus, unindo as 2 doutrinas, há um só Deus que coexiste em 3 pessoas. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 3. O primeiro assenta a sua convicção como quem está na porta da cidade. Então, quem entra na porta da cidade, há um só Deus. O segundo experimenta o relacionamento na intimidade, diante do trono de Deus, no seio daquele que está prostrado diante do trono da graça. O primeiro, que é o judeu, ele vê a realidade de longe, ele só enxerga um Deus, porque ele está vendo Deus de longe, ele está na porta da cidade, ele não está olhando o trono na cidade, no meio da cidade, ele está lá na porta. Então ele vê a realidade de longe. O segundo, que é a igreja, está imerso nesta realidade. No entanto, ambos, judeus e gentios, contribuem efetivamente para asseverar a verdade da doutrina da Trindade. Então vamos ver como que o Deus Trino se une com Deus Uno, o único Deus. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então veja, temos 12 portas e a muralha dividida em 12 fundamentos. Cada fundamento, o fundamento da muralha, quem é? Apóstolo. Os apóstolos, 12 apóstolos, fundamento da cidade. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra de esquina. Ao redor do trono, 24 tronos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tronos. 12 cordeiros, 12 apóstolos, 12 líderes das tribos de Israel. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes inscritos das 12 tribos dos filhos de Israel. O que a Nova Jerusalém faz? Ela une os judeus e os gentios. Agora entenda, os gentios, ou a igreja é formada de judeu e gentil. Então, é
os 12 apóstolos, que representam a igreja, e os 12 tribos de Israel, que representam Israel. Por que que tem essa separação? Porque no Antigo Testamento, Israel é a esposa do Criador. Olha só, Deus, ele é criador. Quem é a esposa do Criador? É Israel. E Deus é redentor. Quem é a esposa do Redentor? A igreja. Percebe? Por isso que Israel tem um plano específico para ele e a igreja tem outro específico para ela. Porque Israel, ele é o guardião da criação e a igreja é a adoradora de Deus. Ela é a esposa do Cordeiro. Então vamos lá. Agora vamos ver como na cruz os judeus e os gentios vão se unir. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, ele fez um único povo. Tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, os gentios, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, aos judeus, porque por ele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Agora podemos voltar à saudação do Pai, à saudação do Espírito Santo e à saudação de Jesus Cristo. A saudação do Pai, da parte daquele que era, que é, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esta saudação implica que o tempo passado, presente e futuro estão todos eles sincronizados. Isto é, Deus é eterno. E traz consigo duas revelações. A primeira revelação revela Deus, o Pai. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Quem é que está assentado no trono? Deus, o Pai. Há um só Deus, Deus o Pai, está sentado no trono. Mas também revela o Filho. Esta expressão, da parte daquele que é, que era e que há de ser, revela o Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em João capítulo 12, verso 25, Jesus disse: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14, verso 9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. O que é que você está dizendo, César? Eu estou dizendo que se você ver o Pai, você vê o Filho. Se você ver o Filho, você vê o Pai. Os dois estão intimamente conectados. Eu e o Pai somos um. Apesar de que está escrito lá
que tem o trono de Deus, um assentado no meio do trono. E depois é dito que no meio do trono de pé está o Cordeiro. Então nós estamos enxergando o Pai assentado, o Filho de pé e o Espírito Santo na frente. Então nós vamos ter a condição de ver a Trindade. O Pai, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Filho, assentado à direita do Pai. E 7 espíritos diante do trono, 7 tochas, 7 espíritos, que é os 7 espíritos de Deus, o Espírito Santo. Agora, por outro lado, se nós fôssemos no céu e só víssemos Jesus, daria no mesmo. Porque estaríamos em Jesus vendo o Pai, e o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai, porque os dois são um. Então é difícil a gente explicar como que vai ser a realidade no céu. Se nós vamos ver o Pai sentado, o Filho sentado do lado, ou vamos olhar tanto o Filho que o Pai vai estar dentro do Filho. É difícil nós explicarmos essa relação, tal a unidade entre o Pai e o Filho. A saudação do Espírito Santo. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Por que 7 espíritos? É uma alusão às 7 facetas do Espírito. Lembra que João Batista, falou que em Jesus, Deus não lhe dava o Espírito por medida. É difícil a gente explicar como é que o Espírito Santo estava dentro de Jesus. Porque não é por medida, quer dizer, extrapolava a medida. A gente não pode dizer que Jesus tinha 100% do Espírito Santo. Não dá para falar. Porque não tem como medir a presença do Espírito Santo em Jesus. Quando fala que um crente tem o Espírito, a gente fala, ele está cheio do Espírito. Ele não pode ficar mais do que cheio. O corpo dele é o limite da capacidade de conter o Espírito, vamos assim dizer. Ele fica cheio. Agora, quando fala de Jesus, não tem como contar esse limite. Ok. 7 espíritos. Isaías capítulo 11, verso 2. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. 7 espíritos. É por isso que quando olhamos para o Espírito Santo diante do trono de Deus, a gente vê 7 tochas. É o mesmo Espírito. Em 7 manifestações. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Qual é o papel do Espírito Santo? Em Isaías capítulo 11, versículo 9, ele vai encher a terra da glória de Deus. O Espírito Santo, ele vai encher todas as coisas. No cristão, ele habita no cristão. Jesus disse, vocês o conhecem porque ele habita em vocês. Ele habita no cristão. E ele sela o cristão. É por isso que todo nascido de novo vai ser arrebatado. Porque ele está selado. Nem todo aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma Jesus lança fora. Ele tem o selo do Espírito. E é o selo do Espírito que quando tocar a trombeta, o azeite vai ser como um combustível do foguete. E a gente sobe, porque o Espírito é o nosso selo. O Espírito Santo ensina todas as coisas e nos faz lembrar das palavras de Cristo. Esta é a função do Espírito Santo, nos ensinar acerca de Jesus. O papel do Espírito Santo também é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus para nós, testificar de Jesus. O papel do Espírito Santo é nos guiar
nas coisas vindouras, é nos guiar em toda a verdade e nos anunciar a volta de Jesus, a eternidade futura. É o papel do Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade. E o papel do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo e anunciar que tudo pertence a Ele. Agora, a saudação de Jesus Cristo. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus se apresentou, primeiro, da parte de Jesus Cristo, como o próprio Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Portanto, Jesus Cristo é o servo. Ele se apresenta como servo. Ele se apresenta também como redentor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E ele se apresenta como Senhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A fiel testemunha, o servo, o primogênito dos mortos, o Redentor, o soberano dos reis da terra, o Senhor. Nesta saudação, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Jesus se apresenta em 3 aspectos: como servo, fiel testemunha, como redentor, primeiro a ressuscitar dentre os mortos, primogênito dos mortos, e como Senhor, soberano dos reis da terra. Então nós vimos a apresentação do Pai, a apresentação do Filho, do Espírito Santo e a apresentação do Filho nessas páginas iniciais do livro do Apocalipse. Entenda uma coisa. Quando a igreja ela é trazida para a presença de Deus, ela tem a graça de entender essa revelação, a profundidade desta revelação. Você se lembra que quando eu iniciei essa parte da aula, eu havia dito que Moisés, ele estava chegando diante da sarça que ardia, e o Senhor disse assim para ele: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Moisés tirou a sandália dos seus pés. Da minha parte, quando eu disse isso para vocês, se eu pudesse baixar a câmera aqui, vocês iam perceber que eu também tirei o meu chinelo. Eu estava de chinelo, eu tirei o chinelo e fiquei descalço. A primeira vez que eu tive a oportunidade de dar esse estudo foi numa igreja, a Igreja Batista Nacional em Várzea Grande. Eu dei a escola bíblica dominical e eu tinha que apresentar o Deus Trino. Naquela escola bíblica dominical, na hora de dar o estudo, eu também tirei os meus sapatos, coloquei de lado e dei aquela aula descalço. Por quê? Porque eu entendo que quando nós lemos a palavra de Deus, ela deve nos impactar ao ponto de fazer diferença no comportamento que temos. Se a gente lê que Moisés, quando viu a sarça ardendo, ele teve que tirar as sandálias dos seus pés. Quando nós falamos da Trindade, nós também temos que estar descalços, porque nós estamos pisando em terra santa. Por isto que eu adoto este gesto, todas as vezes que meu foco é ensinar cada uma das pessoas da Trindade e apresentar Deus o Pai, Jesus Cristo o Senhor e o Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus possa nos fortalecer nesse discernimento
e nós possamos enxergar pelos olhos da fé o papel de cada pessoa da Trindade, porque assim a nossa fé é fortalecida. E com isso nós estamos encerrando esta live. Eu espero encontrar com você amanhã às 20 horas em ponto, aqui no Instagram, dando a parte 2 desse estudo, o Deus Trino. Eu convido você a fazer parte da minha comunidade no Instagram. Me ajude a tornar essa comunidade relevante, para eu continuar ministrando a palavra de Deus a partir desse lugar. E também, pegue esse vídeo, marque no aviãozinho todos os seus amigos e encaminhe para eles. Me ajude a despertar o povo de Deus. Desperta tu que dorme. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Me ajude a despertar o povo de Deus, porque Jesus está voltando. E nós temos que estar cheios do azeite, preparados para subirmos, no abrir e piscar dos nossos olhos. Irmão Paulo, Dora, foi muito bom ter vocês aqui comigo nesta noite. Que o Senhor continue abençoando vocês e todos que estão me ouvindo nesse restante de dia. Que o Senhor seja louvado.